Bom dia, queridos amigos. Que a doce paz de Jesus se faça presente nos pensamentos de todos nós, procurando nos harmonizarmos com as leis de Deus, para que possamos compreender a força do Evangelho em nossa vida. Que este momento seja de muita luz, de muita alegria para os nossos corações. Iniciamos hoje o capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem crer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 21 e 22. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até a toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo, virando para o lado a cabeça. Vai mesmo longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira de todo cristão. O que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem a necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhes recomenda é que não ligue a estes últimos mais importantes do que aos primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Nós convidamos a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, para que nós possamos vibrarmos uníssonos no mesmo propósito de rogar a Deus força, coragem, para mantermos os nossos pensamentos em equilíbrio. Assim, Senhor, com os corações cheios de alegria,
é que nós, nesta manhã, dizemos: Pai amantíssimo, Senhor de nossa vida, eis-nos aqui, filhos que tanto necessitamos do seu amor. Auxiliai-nos para que possamos perseverar com o pensamento no bem, mantendo dentro de nós o equilíbrio, a vontade de crescer e de servir. Que a doce paz, Jesus, deste coração tão generoso nos fortaleça, rogando a Ti, Senhor, que estenda a todos aqueles que necessitam, aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles, Mestre Jesus, que precisam tanto do Seu afago, que todos eles possam receber a vibração de ternura, de bom ânimo e de alegria. E assim, Jesus, com muita alegria, iniciamos o Evangelho desta manhã, contando com a presença amorosa de nossos benfeitores ao nosso lado. Que Deus esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Nós iniciamos esse capítulo, é o capítulo 9, falando das injúrias e violências. E nós entendemos que, por essas máximas, que são as bem-aventuranças, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. E, geralmente, quando é lei, nós não podemos interpretá-la a nosso modo. Lei é lei. E as leis divinas, elas são imutáveis. Mas, da mesma forma que essas virtudes, ou esse bom senso, esses valores, são máximas que Jesus nos mostra que se enquadra dentro das leis, nós temos que condenar também todo tipo de violência, de cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Nós gostaríamos de refletir um pouco nessa colocação de Kardec, porque a violência e a cólera têm sido assim bastante expressiva. Nós temos visto, né, as violências dentro das escolas, dentro do lar, as agressões que nós temos percebido, né, violentando o direito do outro. Isso mostra para nós o afastamento nosso dessas leis que Jesus veio nos mostrar. E ele mostra também para nós o quanto nós ainda somos frágeis, porque não temos vontade para sair dessa situação do propósito, da cólera. E nós precisamos ver que quando nós falamos uma palavra que fere, nós vamos entendendo que é preciso que a gente tenha um outro olhar para tudo o que acontece em nossa vida, porque a palavra não foi criada para se transformar em um raio de morte. Quantas pessoas ferem as pessoas, machucam as pessoas com uma simples palavra? E nós perguntamos como é que seria se fosse ao contrário, quando eu também fosse ferida com essa palavra, qual é a minha reação? Então é preciso que a gente possa observar que em qualquer obstáculo que nós estivermos vivendo, é preciso que a gente reflita um pouco na cólera, porque ela tem uma função bombástica. Ela é um rastilho curto que compromete a estabilidade e elevação da vida onde ela se encontra, onde ela vai se estourar, porque a cólera ela mata, a cólera ela dilacera a gente. Então o verbo, a palavra foi estabelecida para que nos utilizássemos dela para o bem, para auxiliar, para contribuir. E nós temos visto então que o silêncio é o guardião da serenidade, porque todas as vezes que nós silenciamos diante de um conflito, diante de uma situação que nos constrange, é melhor que a gente silencie do que quando a gente toma atitudes contrárias. E aqui nós vemos, quando ele fala a palavra rata, né, que é
uma palavra de desrespeito ao outro. Muitas vezes as pessoas até nos chamam de doido, de louco, né? Devido à nossa forma de expressar. Então, toda palavra ofensiva, ela exprime um sentimento contrário à lei de Deus, que é a lei do amor, que é a concórdia, que é toda esta estrutura que vai caminhando para que a gente possa entender o valor da simplicidade, da humildade para com Deus e a caridade para com o nosso próximo. Mas nós muitas vezes ainda não nos ligamos a essas situações e nós precisamos ver que as bem-aventuranças são palavras de não promessas, mas que poderá acontecer mais tarde, quando nós redimirmos e quando chegarmos no mundo espiritual e nós vamos presenciar o nosso estado. Bem-aventurados pacificadores, nos disse Jesus, ele estabelece para nossa alma uma suavidade, uma beatitude, uma condição de receptividade para que nós possamos expelir de nós o nosso orgulho, a nossa vaidade, que muitas vezes somos acometidos. Nós precisamos compreender também que enquanto nós não assumirmos o compromisso de despertar a nossa consciência espiritual, nós não conseguiremos libertar das ilusões do plano físico e nem identificarmos com as verdades do mundo. Ora, toda experiência no bem, ela é uma conquista do espírito. E nós vamos angariando novas situações que passam a ser grandes contrastes com o estado de cólera, de inquietação, que muitas vezes nos traz e nos geram grandes tormentos. Então, quando nós estamos ligados ao pensamento com a consciência, e a consciência está desperta, nós conseguimos entender o valor das leis de Deus, nós vamos entrar no estado de pacificação, ou seja, no estado de harmonização íntima, um estado que nos tranquiliza. E os conflitos exteriores que muitas vezes nós temos vivenciado no nosso recinto doméstico, ou mesmo no trabalho, na sociedade, eles vão subsistir, mas sendo eles de forma amena, e nós não entraremos mais nas suas vibrações. É importante que a gente compreenda quando Jesus fala, bem-aventurados aqueles que numa busca pessoal, ingente, descubra o seu Cristo interior. Olha, todos nós precisamos descobrir que esse estado íntimo, Cristo interno ou Cristo interior, está ligado às leis divinas. É esse estado de pacificação. E pacificação não é de permissividade, mas de harmonia, de equilíbrio, que todos nós precisamos viver. Então, nós precisamos ter força e passar a viver para que nós possamos tirar proveito, o proveito do bem, o proveito das leis de Deus, o proveito que todos nós estamos recebendo de pensar, de refletir em todas as nossas palavras que são resultados de nossas ações mentais. E nós precisamos lembrar que o estado de pacificação, ele nos traz também um equilíbrio do amor divino que não só chega até nós, mas alcança o outro. E esse amor, nós vamos ver que ela é uma pérola preciosa, que está dentro de tudo aquilo que Jesus nos ensina. E se nós observarmos, quando Jesus falava da parábola evangélica, nós vamos ver que ele nos trazia paz, ele nos trazia alegria, e uma alegria que nós não contaminávamos com nada. Então é preciso que nós alcancemos, por esforço, esse estado de alma,
que vai aos poucos dominando o nosso ambiente que nós estamos vivendo, na família, no lar, na sociedade, onde estamos, nós passamos a emitir uma certa serenidade, uma compreensão e aumentando então as nossas vibrações de ternura, e isso vai garantir para todos nós uma situação de grande importância, porque não é simplesmente a nossa presença que vai influir o benefício para os outros, mas nós também passamos a receber do outro uma outra vibração. Então, todos os seguidores do Cristo devem dar-se a conhecer pelos esforços que empreendem em favor da paz. Sem esforço, meus irmãos, nós não harmonizaremos os nossos pensamentos. Então, seja, pois, nossos pensamentos, nossas palavras, todas as nossas ações, todas devem começar primeiro de nós. Não adianta eu querer cobrar do outro, porque ainda estamos, muitos de nós, mergulhados no mundo das invejas, das suspeitas, quanto ódio, vingança que o espírito ainda contempla. É preciso, então, que a gente possa compreender que todos nós que adquirimos esse estado de pacificação, é porque nós podemos já sentirmos ou consideramos filhos de Deus. E nós teremos uma imensa alegria de participar do envolvimento e do movimento que a lei divina, a presença de Deus em nossa vida vai nos proporcionar. Então é preciso que nós vamos aprendendo a dominar cada vez mais o nosso pensamento, controlando as circunstâncias e até mesmo as nossas emoções, e que possamos também alinhá-las sempre no processo do equilíbrio, do discernimento, de modo que nossa frase não venha trazer para eles, não resvale nenhuma intemperança. E é importante quando Emmanuel nos fala no livro da Esperança, uma frase que me chamou sempre a atenção, ela diz assim: guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre o que é necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios. Entendendo, porém, que Jesus não confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim um clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Isso é assim relevante, né? Isso traz para nós muitas alegrias. Então, Jesus, que é o nosso modelo e guia, ele proclama para todos nós, nessas bem-aventuranças, a felicidade dos mansos de coração, como nós estamos lendo hoje, para que nós venhamos a nos esforçarmos para que a gente não venha mais exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza, mas que todos nós, dentro do Evangelho de Jesus, possamos abandonar a preguiça para que a nossa fé seja sempre uma fé construtora e que nós possamos acreditar e cultivar dentro de nós a humildade. E nós precisamos lembrar, né, meus queridos irmãos, nós temos uma coisa assim, duas coisas tão simples, tão fácil de fazer e que às vezes nós não realizamos ou não fazemos, que é a cortesia e a gentileza. Nós vamos ver que a cortesia, ela é o primeiro passo da caridade, mas a gentileza é o primeiro passo do amor. Então, nós precisamos, através disso, cultivar em nossos pensamentos também a sabedoria, que ela é uma calma operosa, humilde e confiante. Só assim nós conseguiremos fazer o melhor para o nosso irmão e não entrarmos no processo da cólera e não entrarmos também nas lutas pelas questões dos bens da terra, mas guardando sempre as questões dos bens do céu.
Então, quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, haverá de haver egoísmo, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e violento. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento do mal. Esse é o nosso desejo infinito, de que todos nós compreendamos o valor do Evangelho em nossa vida com o processo de transformação dos nossos sentimentos. Nós agradecemos a Jesus por esta manhã sublime, por estarmos juntos neste Evangelho, pedindo aos nossos amigos espirituais, benfeitores queridos, que possa envolver a todos nós, a fim de que possamos receber o passe. E o passe nos traz serenidade, harmonia, uma alegria imensa de receber as emanações fluídicas dos nossos benfeitores. Ó Jesus, fluidifique as nossas águas, para que elas se transformem em lenitivo, em medicamento sublime para todos aqueles que dela fizerem uso. Assim, Mestre, com muita alegria, rogamos mais uma vez pela paz e pelo equilíbrio de nossos irmãos, especialmente aqueles que se encontram enfermos, nos lares ou nos hospitais. Queridos amigos, receba com carinho as vibrações, o abraço dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.